Daniel capítulo 3, vamos ler a partir do verso 19. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abdenego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abdenego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremodo acesa. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele a dizer: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Te louvamos, ó Deus, pela tua palavra. Mais uma vez, Senhor, pedimos a tua graça sobre nós na exposição da mensagem da tua palavra. Venha a tua palavra, Senhor, falar aos nossos corações, nos enchendo de renovo, de ânimo, de alegria, de gozo que procede do Espírito Santo. Vem a tua palavra nos fortalecer espiritualmente, vem nos edificar, ó Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos. Amém. Irmãos, antes de nós começarmos a ministração, eu queria ler uma palavra de um cientista, não sei, cientista ou um comentarista político, e também repórter, Arnaldo Jabbour, né? Eu achei muito interessante uma palavra para este momento em que o Brasil está vivendo. Ele diz assim: jamais vou entender esse fenômeno chamado carnaval. Um povo sofrido, roubado, explorado, muitas vezes sem perspectiva. De uma hora para outra, explode numa alegria sem motivo, sem limite, sem pudor. Homens que até a sexta-feira trabalharam de ternos e gravata, no sábado vão para as ruas maquiados, vestidos de mulher, sutiã por cima do peito peludo, braços e pernas cabeludas, numa imitação grotesca e sem sentido do sexo feminino. Mulheres que se matam em trabalhos muitas vezes degradantes e mal remuneradas, sofrem nas filas de hospitais e creches, aparecem na passarela cobertas de brilho e rebolando como se não houvesse o amanhã. Os canalhas do poder adoram esta orgia sem sentido, porque pelo menos adoram, pelo menos por alguns dias, o povo está olhando para o outro lado, enquanto eles continuam sugando cada gota de sangue e cada centavo que podem roubar. As ruas estão tomadas de foliões urrando de alegria, e eu lhe pergunto: você está alegre por quê, otário? Sua vida melhorou de ontem para hoje? Seu salário aumentou? Seu filho entrou numa boa escola? Se você cair de um trio elétrico e quebrar a cabeça, vão te levar para um hospital bom? Você terá água em casa para tomar banho depois de vir da gandaia? Então me explica, seu trouxa, está rindo de quê? Você irá para a rua com esta mesma vontade para protestar contra esta roubalheira absurda que está destruindo a você e o nosso país? Porque estas e outras
porque os governantes adoram carnaval e eu jamais vou entender porque nosso povo é tão alienado. Arnaldo Jabbour. Como entender, irmãos, essa atitude do povo que sabe que está sendo enganado, ludibriado e ainda assim se deixa oprimir pelas ações desse governo maligno? Mas vamos retornar à nossa leitura bíblica. Não vamos entrar por este assunto, só para nós, uma reflexãozinha para a gente pensar como está o nosso povo. A história de Sadraque, Mesaque e Abdenego já é bem conhecida do povo cristão. Mas ainda assim, quando lemos e relemos qualquer passagem da Bíblia, temos o nosso entendimento ainda mais ampliado. Tendo isto em vista, vejamos o que podemos aprender com a história desses 3 rapazes que deixaram sua marca no livro mais importante e famoso da humanidade, chamado Bíblia. Essa história nos mostra que diante de grandes adversidades, a nossa fé é testada para que ela seja aprovada e tenha consequente vitória. Precisamos, com isso, nos posicionar. 3 jovens que tinham uma convicção de fé tão forte que, mesmo estando longe de casa, da sua terra natal, mesmo tendo os seus nomes trocados, o que poderia isto tornado para eles um álibi para vacilarem, eles não se curvam diante da proposta do diabo, apesar do perigo que pudesse passar. Vamos ver, nós só lemos uma parte, mas vamos entender esse contexto histórico. Era o 18º ano do reinado de Nabucodonosor. E ele mandou fazer uma estátua de ouro que media quase 30 metros de altura, na planície de Dura, perto da província da Babilônia. E ordenou que todos a adorassem, após ouvirem a música dos instrumentos. Ele convocou todas as autoridades do seu reino para a grande cerimônia, e a música daria o sinal para o ponto áureo da cerimônia, do ritual de consagração da estátua. O decreto do rei determinava que todos deveriam se prostrar diante da imagem, e aquele que desobedecesse seria jogado imediatamente na fornalha de fogo ardente. E aí, quando chegou o momento da consagração, somente Sadraque, Mesaque e Abdenego não se curvaram, e por isso foram jogados na fornalha de fogo. Mas eles não morreram, porque o Senhor Deus operou grande livramento. Aleluia. Glória a Deus. E eu queria falar alguns pontos que encontrei assim importante neste acontecimento. Em primeiro lugar, a importância de se ter amigos que são crentes e andarmos na companhia deles. Sadraque, Mesaque e Abdenego estavam juntos e eram jovens tementes ao Deus Jeová. E diante da ordem do rei Nabucodonosor de se prostrarem diante dos deuses da Babilônia,
eles não vacilaram na sua fé em Deus, mas permaneceram firmes. Eu imagino que talvez, se cada um deles estivesse sozinho, seria mais difícil de resistir à ordem do rei. Mas eles estando juntos, um ao outro, fortaleceram-se e tiveram força para negar aquela ordem maligna. Mas, irmãos, independente disso, o que eu quero dizer é que amigos que estão juntos em Cristo Jesus servem de consolo e apoio para os nossos momentos de lutas. Para os momentos de lutas. Quando encontramos amigos que professam a mesma fé em Deus que nós achamos também um porto seguro, alguém que se recusará a aceitar as ordens do mundo com os seus atrativos, mas nos ajudarão a testificar de um Deus vivo que age nas nossas vidas. A segunda coisa é a necessidade de seguir na contramão do mundo. A Bíblia é muito clara quando diz que todas as autoridades do reinado, isto é, os governadores regionais, os prefeitos, os governadores das províncias, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, conselheiros, todas as autoridades foram e se ajoelharam perante a estátua de Nabucodonosor. Se vocês repararam, nesses dias, não sei, alguns estiveram em acampamento, mas se você acessou a mídia, a internet, vocês verão que o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, foi duramente criticado porque não acompanhou o carnaval que estava sendo patrocinado na cidade do Rio. E apesar dele mesmo ter se justificado da sua ausência, alegraram a sua crença religiosa. O crente, irmãos, em diversos momentos de sua vida, é desafiado a seguir o comportamento das multidões. É desafiado a beber, a se embriagar, a ir à festa, ao sexo antes do casamento, ou a infidelidade conjugal, ou brincar carnaval, ou ser um corrupto. Comportamento que muitas vezes estão ao seu redor, desde as autoridades, as celebridades e aqueles que são chamados amigos, entre aspas. Mas aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, poderiam ter passado despercebidos em meio à multidão. Talvez seria mais 1 ou 3, mas diante de Deus não, porque o Senhor Deus a tudo vê. Eles não passariam de forma alguma despercebidos. Quando confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nos tornamos filhos de Deus, novas criaturas, cidadãos dos céus que andam na luz. O principal ensino aqui é que 3 jovens crentes são tentados a praticar o mal e recusam-se a fazê-lo. Estão dispostos a discordar de todos
ainda que isso signifique a sua morte, mas nunca cedem ao erro. Conta-se uma história de um missionário que chegou numa cidade e ele estava fazendo uma conferência missionária e num vacilo dele alguém roubou a sua caneta de ouro. E aí ele, fazendo visita a algumas pessoas daquela cidade, ele entrou numa casa e viu a sua caneta de ouro em cima de um móvel. Ele sabia que o moço daquela casa tinha roubado a sua caneta. E ele disse: essa caneta é minha. Você roubou de mim. Mas eu posso fazer um acordo com você. Eu vou doar essa caneta a você se você comparecer a todos os dias da conferência em que eu esteja dando a pregação. E aquele jovem concordou e foi todos os dias. Aquele jovem era traficante, ele consumia drogas. E quando no fim das conferências, aquele jovem se converteu. Ele entendeu a mensagem da salvação que era para com ele, e ele se voltou para com o Senhor. E alguns dias depois, aquele missionário foi passando e viu aquele jovem amarrado em algum lugar. Ele disse: o que é que aconteceu? Não, a minha vontade é de voltar às drogas, mas eu pedi a minha mãe para me amarrar, porque eu conheci o novo caminho e eu não quero voltar para o caminho errado. Ele preferiu ficar amarrado, mas não voltar para o caminho do erro. E depois, outro dia, aquele jovem procurou um missionário e disse que estava sendo ameaçado pelos ex-companheiros de drogas. Ele disse: mas eu não volto para ele não, eu prefiro morrer sendo crente, sendo salvo, mas não volto para aquele caminho mais. O pecado é pecado, e aqueles 3 jovens não cometeram, estavam dispostos a morrer, mas nunca pecar. Eles não são do tipo Maria vai com as outras, mas eles tinham coragem de serem diferentes. Aleluia. Terceiro lugar, terceiro ponto que nós enxergamos aqui é resistir à pressão das pessoas. O verso 15 diz assim, se você tiver com a Bíblia aberta, o verso 15 diz assim: pois bem, será que agora vocês estão dispostos a se ajoelhar e adorar a estátua logo que os instrumentos musicais começarem a tocar? Senão vocês serão jogados na mesma hora numa fornalha acesa. E quem é o Deus que poderá lhes salvar? Disse o rei. Muitas pessoas até resistem às tentações, ao pecado, quando estão sozinhas. Mas assim que o mundo os pressiona um pouco, elas caem. Eu pergunto: você tem caído na pressão das pessoas? Você tem cedido aos questionamentos e às vontades das outras pessoas? Deixa eu dizer uma coisa: fidelidade, irmãos, é uma coisa que não se negocia. Muitas vezes a fidelidade a Deus pode nos levar para as fornalhas ou mesmo para a cova dos leões. Muitas vezes a fidelidade a Deus
pode nos levar a sermos rejeitados pelo grupo, a sermos despedidos do trabalho, a sermos rejeitados na escola, ou até mesmo sermos mal compreendidos no meio da família. Mas o nosso compromisso não é com o nosso bem-estar, mas é com a fidelidade a Deus. Quando você é fiel a Deus, o nome de Deus é exaltado. Veja o que diz os versos 28 e 29. Diz assim: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em moturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abdenego na província da Babilônia. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, o mesmo rei que pensou que nenhum Deus poderia livrar os jovens de sua mão, agora ele está bendizendo a Deus e reconhecendo que não há Deus que possa livrar como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Aleluia. Em último lugar, irmãos, eu quero dizer que Deus vai deixar você entrar na fornalha. Deus vai deixar você entrar na fornalha. Deus poderia ter evitado que o jovem fosse para a fornalha. Ele poderia mostrar o seu poder muito antes. Poderia ter matado Nabucodonosor no momento em que ele questionou o poder de Deus. Mas aí está a face incrível do nosso Deus. Em muitas situações, Ele não vai te tirar do problema. Ele vai estar o tempo todo com você. Ele vai deixar que você passe por algum apuro. E por quê? Para que você tenha a fé nele aumentada. Para que você possa dar testemunho. Para que você veja a força do poder de Deus para com aquele que o serve. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Vida cristã não é colônia de férias, não. Nós vivemos num mundo hostil. Somos atacados de todos os lados. Muitas vezes Deus nos prova, nos leva para o deserto, nos coloca numa fornalha para nos aprimorar. Muitas vezes Deus não nos livra dos problemas, mas Ele está conosco nos problemas. A palavra do Senhor em Isaías 43 diz: quando passarem pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passarem pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Aleluia!
Esse aqui é um Deus que entra com o crente na fornalha de fogo ardente e nada lhe deixa acontecer, irmãos. Aleluia. E aí, quando os jovens estão lá dentro, foram jogados, amarrados. Os que jogaram os jovens foram mortos com a temperatura da fornalha. De repente, o rei se levantou e viu que havia algo estranho. E aí ele pergunta, muito espantado, aos seus conselheiros: não foram 3 os homens que amarramos e jogamos na fornalha? Os súditos responderam: sim, Senhor. Responderam: como é então que estou vendo 4 homens andando soltos na fornalha? Eles estão passeando lá dentro, nem sofreram nada. E o 4º homem parece um filho dos deuses. Aleluia! Esse é o Deus que nós servimos, irmãos, que está conosco. A prova está dura, mas você não está sozinho. A vitória do Senhor para a tua vida. Ele vai prover, irmão, vai chegar o momento. Eu lembro no culto de Ano Novo, uma das palavras que o pastor usou aqui foi: consolai, consolai meu povo. E é nessa palavra que eu tenho me firmado, irmãos. Aleluia. Porque mesmo que pareça demorar, mesmo que pareça impossível, mas a palavra do Senhor é fiel, as suas promessas elas se cumprem, elas são verdadeiras em nossas vidas. Não importa o tamanho do seu problema, não importa o quão complicado possa parecer, Deus está conosco em todos os momentos. Aleluia. Eu quero dizer, em todos mesmo. Mesmo quando não merecemos, mesmo quando não pedimos, Ele está com a gente, vigiando, cuidando, protegendo. Portanto, irmãos, espere e confie que cedo ou tarde Ele vai te tirar da fornalha ardente. Aleluia. Para concluir, eu quero dizer, talvez você esteja passando por um dos momentos mais difíceis da sua vida, mas saiba de uma coisa, que a fornalha vai passar. Se você permanecer firme, você vai experimentar a presença de Deus com você. Você vai sentir a presença de Jesus, assim como Ele se manifestou a Sadraque, Mesaque e Abdenego. Ele é o Deus dos milagres, porque se Ele quiser livrar, Ele vai operar na tua vida. Se Ele não quiser, ainda assim Ele vai te dar graça suficiente para que possas passar pelo fogo e não seres queimados. Portanto, a nossa oração nesta noite é dizer ao Senhor: Senhor, faça a tua vontade. É colocarmos a nossa vontade à submissão de Deus. Isto é cristianismo. E a vontade do Senhor é que nenhum de vós se perca, mas que todos sejam salvos. Aleluia. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que meditemos nas promessas do Senhor, que elas são fiéis e verdadeiras. E ainda que as tentações venham sobre nós, as provações também, mas que sejamos fiéis ao Senhor. Que continuemos confessando a este Deus. Aleluia.